Mantenha os olhos bem abertos. Hoje nós vamos falar sobre a cor dos olhos humanos. A cor dos olhos, ela resulta da pigmentação da íris, exatamente aquela parte dos olhos que tem coloração. A íris é composta basicamente de duas partes. A região frontal nós chamamos de estroma e a região do fundo da íris é recoberta por um epitélio. São exatamente essas duas regiões, estroma na região frontal e a epiderme da região posterior, que são pigmentadas, do qual a pigmentação resulta na cor dos olhos. Bom, as pigmentações comuns para a cor dos olhos são o azul, verde e o castanho. O pigmento responsável pela cor dos olhos é a melanina, o mesmo pigmento que está relacionado à pigmentação da pele e dos cabelos. No entanto, para a pigmentação da pele, nós sabemos que existe a influência do ambiente, ou seja, a luz consegue modular a expressão dos genes relacionados à pigmentação da pele. Tanto é que, se a pessoa quer pegar um bronzeado, é só ela ser estimulada pela luz, a pigmentação vai acontecer e a gente vê esse reflexo no bronzeamento. Já para a cor dos olhos não funciona então, assim. Como é a ação da melanina nos olhos? A melanina ela é boa em absorver luz, o que é especialmente importante para a íris, cuja função é controlar a quantidade de luz que entra nos olhos. Isso acontece por meio da ação da pupila, que num ambiente muito claro se contrai e num ambiente muito escuro se dilata. E isso a gente vê claramente, por exemplo, em animais como gatos. Depois de passar pelas lentes, a maioria do espectro de luz visível vai para a retina, onde é convertido em impulsos elétricos e trazido em imagem pelo cérebro. O pouco de luz que não é absorvida pela íris é refletido de volta, produzindo o que vemos então como a cor dos olhos. A biossíntese da melanina é um fenômeno complexo, envolve um grande número de enzimas atuando em várias etapas. Mas no final, de uma maneira geral, podem ser produzidos dois tipos de melanina. A eumelanina, que o espectro de cor varia entre o marrom ao preto, e a felmelanina, que o espectro compreende o amarelo ao vermelho. Sendo que a felmelanina é chamada popularmente de lipocromo. Bom, se são produzidos só 4 cores de melanina, marrom, preto, amarelo e vermelho, como que surgem as cores dos olhos então? Os melanócitos são as células responsáveis pela produção de melanina. E eles produzem melanina nessas duas formas. E a proporção entre as duas formas é que varia também entre os indivíduos, produzindo as diferentes tonalidades. O melanócito ele produz a melanina, que é transportada e armazenada em estruturas citoplasmáticas chamadas melanossomos. Podemos colocar 3 fatores principais que determinam a cor dos olhos: a quantidade e o tipo de melanina, a composição e a densidade desse estroma, e a quantidade de luz refletida. Assim, os olhos castanhos, que são a cor mais comum na população, eles são decorrentes do tipo de melanina. Indivíduos que têm olhos castanhos e dentro dessa faixa do castanho, são indivíduos que têm mais eumelanina. Assim, a luz que é emitida sobre a íris é quase totalmente absorvida por esse pigmento e o pouco que é refletido aparece como marrom. Os azuis são uma das cores mais raras na população. Isso é decorrente da menor quantidade de melanina e o tipo de melanina. O tipo de melanina nos olhos azuis é a felmelanina, presente no estroma. E com isso, a íris fica um pouco mais translúcida. A outra explicação já é um fenômeno óptico, no qual a melanina absorve comprimentos de onda mais longos e reflete mais curtos, dando aparência de azul. E também, um outro aspecto importante é que a cor azul não existe na verdade, mas sim é um fenômeno de dispersão da luz que acontece no estroma. Exatamente o mesmo fenômeno que explica a cor azul para o céu. Os olhos verdes também são incomuns. E a explicação é que na íris vamos ter presente os dois pigmentos: a eumelanina lá no epitélio da íris e a felmelanina no estroma. E o que determina o quanto e o tipo de pigmento de melanina que vai ser produzido por cada pessoa? É aí que entra a genética para explicar. Com o avanço da pesquisa baseada na análise genética, hoje nós sabemos um pouco mais a respeito de como é o processo de determinação da cor dos olhos humanos. Sabe-se então que a cor dos olhos é determinada geneticamente, mas não de uma maneira tão simples como a maioria das pessoas falam. Na verdade, existe um mecanismo complexo que inclui até 16 genes participando. De acordo com esse número de genes, nós concluímos que a herança para a cor dos olhos é uma herança chamada herança do tipo
poligênica. O que é uma herança poligênica? É aquela herança na qual vários genes atuam em conjunto na determinação de uma característica. A maioria dos genes envolvidos na determinação da cor dos olhos atuam em 3 esferas: na produção, transporte e no armazenamento da melanina. 2 genes localizados no cromossomo 15 têm funções especiais: o gene chamado OACA2 e o gene chamado HRC2. O primeiro gene, o OAC2, ele produz uma proteína chamada proteína P. Essa proteína ela atua no armazenamento da melanina dentro do melanócito. E o outro gene acaba atuando como um interruptor, ligando ou desligando o OAC2. Outro gene implicado com uma função muito importante é o receptor de melanocortina 1. Esse gene tem uma função muito interessante porque ele instrui o melanócito a alterar a produção entre eumelanina ou feomelanina. Curiosamente, esse gene é chamado também de gene vermelho, porque ele está envolvido na determinação dos cabelos ruivos. Então, pessoas ruivas sempre possuem e expressam esse gene. Os outros genes. Na verdade, todos esses outros genes não têm uma função exatamente estabelecida, mas acredita-se que o efeito deles seja provavelmente combinado para produzir um contínuo de cores dos olhos em diferentes tonalidades. E os olhos vermelhos existem de verdade? Sim, os olhos vermelhos existem. Ele ocorre em 2 condições especiais: no albinismo ocular ou no albinismo oculocutâneo. Da alteração da cor dos olhos, os cabelos e a pele também vão ser mais claros. Em todos os casos, o albinismo é decorrente de mutações de genes que atuam ou lá na biossíntese de melanina ou no armazenamento e transporte dessa melanina. No caso, o que explica a ocorrência dos olhos vermelhos nada mais é do que uma menor quantidade de melanina que é produzida. Na verdade, é que por ausência do pigmento melanina, o que vai ser refletido é a cor dos vasos sanguíneos. E por isso os olhos parecem ser vermelhos. E os olhos violeta, será que existem de verdade ou são mitos? Os olhos violeta é um fenômeno extremamente raro na população. E ele é produzido da seguinte maneira: as pessoas que têm o olho violeta também têm uma baixa quantidade de melanina para produzir uma cor azul mais forte. E com isso acontece então a interação entre os reflexos dos vasos sanguíneos vermelhos mais essa baixa quantidade de azul, que acaba produzindo a cor violeta. E por último, para responder a dúvida que pelo menos é uma das coisas que eu mais escuto em sala de aula todo ano é: casais que têm olhos azuis podem ter filhos de olhos castanhos? Sim. É um fenômeno também extremamente raro, mas é possível, uma vez que isso é determinado geneticamente e a relação de dominância entre esses genes não está totalmente esclarecida. Então, sim, casais que têm olhos azuis podem ter filhos de olhos castanhos e outras combinações também são raras, mas são possíveis, como casais de olhos castanhos tendo filhos de olhos azuis, filhos de olhos verdes e outras cores dentro do contínuo de cores possíveis. Gostaram desse vídeo? Aprenderam alguma coisa? Então, se gostou, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam aprender essas informações. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se tiverem alguma dúvida ou sugestões, deixe aqui no box de informações que, assim que possível, eu posso fazer um outro vídeo. Nos vemos então num próximo vídeo.